Nós vamos abrir a nossa Bíblia. Na primeira carta de Pedro, nós estamos estudando aí o livro de Pedro. Começamos semana passada, vocês tiveram uma aula introdutória, falando sobre a origem, quem era Pedro e tudo mais. E hoje nós vamos pegar do versículo 6 em diante. Vocês estudaram. Esse estudo vai ser muito interessante, porque nós vamos pegar todos os capítulos do livro e vamos passar por todos os versículos. Então, semana passada foi do versículo 1 ao versículo 5, e hoje nós vamos do versículo 6 ao versículo 16. E nós vamos tratar na aula desse assunto, a dura experiência das provações. Pedro sabia de experiência própria que a trajetória do cristão ela é pontilhada de provações. Em diversos momentos e em diversas áreas da nossa vida, nós passamos pelas provações. Ele conheceu, ele viveu essas verdades na vida dele. E Jesus também, desde o início, ele avisou aos seus seguidores, Ele falou assim, olha, estreita é a porta. A porta era estreita e apertado o caminho que conduz à vida eterna. Quer dizer, se é estreito, se é apertado, tem desconforto, tem luta, não é? E nós vamos ler aí o primeiro versículo, versículo 6, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue sendo firme. E assim, vocês receberão a provação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vamos dar uma paradinha aí, no versículo 8. Então, nós vimos aqui Pedro falando que nós deveríamos nos alegrar, se bem que em alguns momentos, ele deixa claro, se bem que em alguns momentos nós nos entristecemos, não é assim? Nós estamos passando por lutas, por dificuldades, perdemos alguém, perdemos algo de valor, ou um relacionamento é quebrado, por um momento a gente se entristece, não é? Mas nós nos alegramos porque nós temos a presença do Senhor conosco o tempo todo. Paulo também, ele afirmou nas cartas que ele escreve, que todo aquele que deseja piamente, com devoção, seguir Jesus, servir a Jesus, ele haverá de passar por tribulações. Abre sua Bíblia aí no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao 12. Ele diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, Paulo deixa claro para a gente que ele, passou por diversos momentos de dificuldade. Fala que Timóteo estava seguindo o exemplo dele, e que também todos os que com devoção querem viver uma vida cristã vão passar por dificuldades e por perseguições. Então, isso é uma verdade. Mas também há uma outra verdade que nós precisamos ter em mente. Que, primeiro, provações, dificuldades, delas nos advêm bênçãos. Você crê nisso? Vem bênçãos, E os resultados
traz bons resultados na vida de todo crente. Então, quando nós passamos por provações, dificuldades, nós sabemos que lá na frente virão coisas melhores e que haverá, né, para nós, bênçãos preparadas das mãos do Senhor. Depende do modo como o cristão enfrenta as provações e as dificuldades da vida. Depende dele ter, né, uma experiência que seja edificante nessa situação. Nós podemos passar pelas provações de várias maneiras, extraindo dela frutos de amadurecimento, frutos para o nosso crescimento, ou nos enterrando num buraco e deixando as coisas espirituais de lado. Então, Pedro, ele vem nessa carta indicar para a gente alguns fatos, alguns pensamentos, algumas atitudes que todo cristão deve ter para transformar esses momentos maus de provação, de aflição, em momentos que sejam de glória e aperfeiçoamento. E eu quero isso. Você também, meu irmão? Todos nós queremos isso. Como transformar os momentos de aflição, de perseguição, de dor, de sofrimento na nossa vida em momentos de glória. Então, ele vem falar para a gente das provações como um teste de fé. É como se nós estivéssemos testado na nossa fé. Como algo que servisse, que Deus está permitindo para aperfeiçoar a nossa fé, aperfeiçoar o nosso caráter, purificar o nosso caráter. E não algo que deva causar tristeza e desespero em nós. Então, quando as provações vêm, surgem em determinados momentos, nós não precisamos nos assustar. E nem ter nos nossos lábios palavras tais: Deus não me ama, porque senão eu não estaria passando por isso. Deus se esqueceu de mim. Porque Deus está permitindo tal coisa. Nós não podemos viver assim. Porque o Senhor não deixou nem a mim nem a você enganado, porque Ele diz: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós devemos nos alegrar por sermos participantes dos sofrimentos de Cristo, confiando em Deus e perseverando, porque o objetivo é que a nossa fé seja comprovada como mais valiosa do que o ouro. O ouro tem valor, não tem? E para mostrar mais ainda o valor do ouro, ele precisa ir ao fogo. Quanto mais purificado o ouro, quanto mais puro, mais valor ele tem. E a intenção de Pedro aqui é que nós devemos levantar os nossos olhos para o alto, olhar para frente, para aquele que governa a história, que tem o controle das coisas nas mãos, antes de colocar a nossa atenção nas dores, nos sofrimentos, nas lutas e dificuldades. Quando nós exaltamos a Deus dessa forma, né, reconhecendo que Ele cuida de nós, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas, nós saímos fortalecidos para enfrentar de uma forma melhor, mais agradável, as batalhas que nos são propostas pela vida. Porque uma coisa é certa, é verdade: viver não é fácil. A vida consiste de batalhas, né, de momentos de dificuldade, muitos momentos de alegria, de prazer, mas também momentos de dificuldade. Então, Pedro vem nos orientar aí como viver. Ele diz aí no versículo, né, igual eu li aqui, né, que vocês vivam alegres, porém contristados também. Em momentos nós estaremos assim, alegres e também tristes, porque a salvação, ela enche a nossa vida de gozo, enche o coração do crente de alegria. Mas muitas vezes essa alegria nossa, essa alegria da salvação, ela é misturada, né, com uma tristeza que é provocada pelo sofrimento que muitas vezes até nós sofremos injustamente. Muitos sofrimentos que nós passamos não são culpa nossa. É porque nós estamos ao lado de alguém, porque nós temos uma família, porque nós estamos inseridos num contexto de trabalho, não é? E aquele sofrimento que advém a todos, ele também chega até nós.
Então, nós temos aqui, nós vamos ver alguns motivos que são colocados para enfrentarmos as provações com alegria. E o primeiro motivo que ele dá para a gente é o seguinte, que nós fomos regenerados. A regeneração é uma obra do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo, um determinado dia, abriu os nossos olhos e nos deu o entendimento de que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador. A obra da regeneração não é minha e não é sua. E não é de quem está pregando, de quem está levando a palavra. A obra da regeneração é obra do Espírito Santo. É Ele quem efetua essa obra em nós. Então, nós fomos regenerados, podemos nos alegrar nisso. Nos apropriamos da fé através de Jesus Cristo. Também possuímos uma viva esperança. Porque essa expressão viva esperança, ela aparece algumas vezes na palavra de Deus. E ela está aqui no verso 3 também, na Bíblia. Né? Louvemos ao Senhor, Ele nos deu uma nova vida e o nosso coração está cheio de uma viva esperança. Está no versículo 3 de 1 Pedro. O que é essa viva esperança? Ele relaciona isso à ressurreição de Cristo. Cristo morreu, Ele sofreu, Ele passou pela morte, pelo sofrimento, mas Ele ressuscitou. E a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, Ele foi a primícia, o primeiro que ressuscitou dos mortos, né? Nos dá aí, né, a condição de cidadãos da eternidade. Com isso também nós herdamos essa condição de que um dia nós vamos ressuscitar em Cristo. Então nós temos essa viva esperança, que nós estamos aqui por um tempo transitório, que a nossa vida aqui vai passar. E que o dia que morrermos, né, ao contrário do que, né, a grande maioria pensa que o dia de morte é um dia de tristeza, sim, porque Paulo fala, estamos alegres, mas contristados. É a tristeza da ausência, é a tristeza da perda, mas não a tristeza de uma separação eterna, porque nós sabemos que nós temos uma viva esperança. E essa viva esperança nos garante, através da morte e ressurreição de Cristo, que um dia nós vamos nos encontrar com Jesus, nós teremos um retorno glorioso com o nosso Deus, e que Jesus vai voltar um dia, e novos céus e nova terra será estabelecido aqui. E Deus também usa as provações para o nosso bem. Tem uma música que a gente canta, fala assim, até as coisas más têm sido para o nosso bem. Então Deus está nos moldando aqui nessa terra. O período que nós estamos aqui é um período de obras, de transformação, em que nós estamos sendo trabalhados como um vaso de barro na mão do oleiro. Estamos sendo trabalhados. Deus está nos tratando, Ele dá o exemplo do ouro aqui, a semelhança do ouro que é purificado no fogo. E vamos ver agora algumas verdades que são importantes a respeito de provação. Primeiro, as provações são necessárias. Nós vimos aqui, no versículo 6, que todas as coisas, elas precisam ser provadas, experimentadas, exercitadas na força do seu poder, no seu valor e na sua eficiência. É assim que acontece conosco. E isso não somente pelo benefício pessoal que virá para cada um de nós, não, mas também pelo testemunho que nós vamos oferecer quando passamos por determinada situação. Elas são necessárias para que a gente cresça e para que a gente revele às pessoas que estão ao nosso redor que a presença de Jesus na minha vida é suficiente para me manter de pé, apesar de. Amém, meus irmãos? Apesar dos problemas, das dificuldades, apesar de todas as coisas, a presença de Jesus na minha vida, ela me dá essa oportunidade de testemunhar que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que o Deus que está em mim, Ele é poderoso para me fortalecer,
para me revestir com a sua armadura, para que eu possa estar firme, constante, equilibrado nos momentos de dificuldades na vida. E Pedro, ele conseguiu perceber que as experiências desagradáveis, dos fracassos, das provações pelas quais ele passou, foram de extremo valor para a sua vida espiritual. Então ele aprendeu a ser mais vigilante, ele aprendeu a ser mais paciente, ele aprendeu a falar menos. Vocês lembram de Pedro, como sempre soltava falava uma coisa sem pensar, né? Vigiava pouco no seu falar, aprendeu a ser mais moderado, aprendeu a ser mais humilde, a depender menos dele, a aprender a esperar mais no Senhor, a confiar mais na direção do Senhor. Então, olha só, o tanto de coisa que Pedro aprendeu e que mostra que nós também, através das nossas provações, podemos fazer isso, aprender também. Então, os crentes, eles não são expostos à provação por acaso ou uma fatalidade. Porque nós cremos que é um Deus supremo, soberano, que rege o universo e está assentado no trono. Todas as coisas que acontecem, elas têm a permissão do Senhor. Ainda que muitas vezes não sejam a vontade de Deus, que nós tenhamos deixado de fazer a vontade de Deus, mas Deus permitiu. E se Deus permitiu, Deus tem alguma coisa para nos ensinar com isso. E lá na palavra de Deus nos diz que o choro pode persistir uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos repetir esse versículo? O choro vem pela manhã. Nós somente não sabemos quanto tempo é essa noite. Porque o tempo para Deus não está na mesma forma que está para a gente, não é? Então, essa noite aí, para Deus, pode significar para a gente alguns dias, algumas semanas, alguns meses, para alguns até anos, né? Dependendo da provação que passam. Então, Pedro fala, aqui no versículo 6, ele fala assim, deixa eu voltar nessa versão aqui da minha Bíblia, aqui, ó. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, ele usa essa expressão, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Ele coloca essa expressão para a gente, sendo necessário que sejais. A necessidade, essa necessidade aí, ela é decorrente do plano divino. Ela vem de Deus. Então, nessa carta, o apóstolo Paulo fala, né, o próprio Pedro fala mais à frente, lá no capítulo 4, amados, não estranheis a provação no meio de vós, o fogo que está no meio de vós, destinado a provarmos, como alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Está lá no capítulo 4, versículo 12. Não estranhem. O fogo que está provando vocês como se fosse algo muito extraordinário. Então, nós temos que saber que é necessário, quando Jesus disse aos discípulos que era necessário que o Filho do Homem, o Filho dele, fosse a Jerusalém, padecesse muito, eles não compreenderam o valor dessa expressão necessário. Por que necessário? E começaram junto com Pedro, Pedro estava ali encabeçando isso, repreender Jesus. Por que é necessário isso? Agora é o mesmo Pedro que aprende a lição e ensina aos crentes a necessidade e a importância das provações. As provações são também transitórias. Amém, irmãos? Glória a Deus, porque as provações, elas vêm, elas vão, elas passam. Se são necessárias, mas tem um porém, elas não duram a vida toda. É por um breve, é por um período de tempo. Paulo diz isso lá em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente.
a vitória final não cabe à aprovação, mas cabe ao crente que se mantém fiel, que sabe suportar e usar a aprovação segundo a vontade de Deus. O próprio Paulo, ele escreveu: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparadas às glórias que em nós estão por vir. Isso está lá em Romanos capítulo 8, versículo 18. O sofrimento que passamos no tempo presente não podem se comparar à glória que virá sobre as nossas vidas. E Pedro, ele sabe que apesar das lutas serem muitas, às vezes intensas, às vezes variadas, elas são passageiras, elas vão de passar. E que por meio dela, Deus está transformando, né, cada um de nós à imagem do seu Filho. E isso deve ser motivo de alegria, o fato de estarmos sendo moldados à imagem e à semelhança de Jesus. Outro ponto é que as provações são variadas, mesmo que sejam breves, que sejam passageiras, que tenham um tempo limitado, elas podem possuir, assumir diferentes formas de problemas e dificuldades. Às vezes o que é uma provação para mim, não é uma provação para você. O que é uma provação para um, pode não ser provação para outro. E uma situação, um problema, um sofrimento que vem na vida de um, pode jamais, nunca acontecer na vida do outro. Então, elas são variadas. Os problemas têm várias formas, e a palavra no grego original aqui é poikilos, que significa várias, multicoloridas formas. E Pedro usa essa mesma palavra poikilos, várias, para falar da multiforme graça de Deus. A mesma palavra usada lá. Quer dizer, a graça de Deus tem várias formas. A graça de Deus se estende para um de uma maneira, para outro de outra maneira, para outro de outra maneira. Então, as provações, elas podem vir diferentes formas, mas a graça de Deus é suficiente para cada uma das tribulações humanas. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Às vezes um perde um parente, o outro vai à falência, o outro tem problemas no casamento, o outro tem problemas com o filho, né? Acontece um acidente com um, formas de provações, não é? E assim vão acontecendo muitas coisas no decorrer da vida, muitas coisas para nos provar. São coisas que às vezes a gente dava importância, que através da provação e do problema a gente passa a ver que aquilo não tem importância verdadeira, não tem a verdadeira importância que a gente achava que tinha, ou que a gente dava, e a gente vê que há coisas mais importantes, né? E ele coloca aqui para a gente, vamos continuar na leitura aí, olha, versículos 7 e 8. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Já está escrito aqui, gente, não é motivo de surpresa para nós. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Então ele coloca aqui, nós somos crentes sim, porém provados, passamos por provações. É comum a gente ouvir algumas pessoas falando determinadas linhas de pensamentos teológicos, que dizem, crente não sofre, crente não adoece, crente não passa por problema, né, por dificuldades. Né? Se fosse assim, Jesus não teria dito, né, no mundo tereis aflições. E aqui está claro para a gente, ele dizendo aqui uma outra palavra. E qual é o objetivo das provações? Qual é o objetivo? Então, a aprovação vem, um dos objetivos é para ser um teste ao valor da fé. Elas têm um propósito purificador na nossa vida. Então, Pedro compara o ato divino
em permitir que passemos por provações, ao processo de refinamento que o ouro passa no fogo. Lá no livro de Provérbios, há esse versículo: o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. Então, muitas vezes nós somos provados, o Senhor nos prova, como o ouro, como a prata é levada no fogo, né? Nós somos provados. O versículo 7 aqui diz, olha, uma vez confirmado o valor da vossa fé, mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. Então, a nossa fé tem muito mais valor do que o ouro, é muito mais importante. O ouro, embora ele seja valiosíssimo, ele tem um grande valor, mas também ele é perecível, ele pode ser destruído, ele pode ser roubado, não é? A nossa fé provada, ela é muito mais preciosa. O valor dessa fé é incalculável. Então, o resultado final, né, aos testes no qual a nossa fé é submetida, é a garantia de que nós teremos acesso a uma vida eterna, né? A nossa vida não deve estar sujeita a essas desgraças que acontecem aqui na terra, não. Mas nós teremos uma vida eterna com Jesus Cristo. Por isso nós guardamos a nossa fé, o nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então nós guardamos o nosso coração. E o homem, depois de aprovado na sua fé, quando Jesus voltar, é concedido a ele ser achado em louvor, em glória e honra, de entrar no reino dos céus, de ser participante da glória do Senhor. E ele lembra que provavelmente aquelas pessoas que estavam ali, aqueles leitores que estavam ali de Pedro, eles não conviveram com Jesus. Eles falam assim, vocês nem o viram. Muitos eram até contemporâneos de Jesus. Pedro tinha andado com Jesus e visto Jesus. Mas muitos do que estavam ali não conheceram Jesus, não viram Jesus face a face, mas isso não impedia que eles amassem e crescem em Jesus. Da mesma forma que nós não vimos Jesus, não andamos com ele, mas nós o amamos e cremos nele. Então a vida cristã, ela não consiste somente na contemplação de um futuro distante. Não é só contemplando um futuro distante. O sofrimento pode ser transformado em glória para nós ainda hoje, na fornalha da aflição. Nós podemos amar o Senhor, né, para que o fogo nos purifique em vez de nos queimar. Muitas vezes entramos no fogo e somos queimados, não saímos dali purificados. Então nós precisamos nos alegrar pelos frutos que o sofrimento produz em cada um de nós. E por que amar e crer? Né? Ele coloca aí, vamos continuar lendo aí no versículo 9. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é resultado da fé que possui. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês. E procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria que suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que fazia não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho que falaram pelo poder do Espírito Santo mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Estas são coisas que até os anjos gostariam de fazer. Uma das razões de nós passarmos pelo sofrimento
com alegria, de nós amarmos o Senhor, de crermos no Senhor, de depositar a nossa vida, uma dessas razões é porque nós adquirimos salvação. A partir do momento que nós amamos Jesus, que nós cremos em Jesus, nós somos herdeiros de Deus. E nós adquirimos a salvação. Agora, essa salvação que o ser humano alcança, a Bíblia diz aqui que ela foi motivo de resultado, né, esclarecida aqui na Bíblia, que os profetas, que homens de Deus, eles inquiriram, eles investigaram em qual ocasião, em qual circunstância, muitos desses fatos iriam acontecer, quais seriam o momento exato em que essa salvação, em que essa verdade chegaria até a nossa vida. E uma das coisas que eles descobriram era que seria necessário que os sofrimentos que Cristo haveria de passar, que Cristo teria que passar por essa terra, para que a salvação fosse garantida ao homem. Então, os homens, eles estudaram, Deus capacitou esses profetas, esses apóstolos, né, esses discípulos, esses homens que escreveram livros, e esse mesmo Deus que capacitou esse povo a escrever isso, a pregar essa verdade, que Cristo haveria de padecer, que Cristo haveria de sofrer para trazer a salvação, é o mesmo Cristo que capacita hoje os pregadores, cada um de nós, a levar essa mensagem do Evangelho. Porque isso que foi propagado, essa mensagem da salvação, a morte de Jesus Cristo na cruz, a ressurreição de Jesus Cristo, essa tarefa de passar isso para frente, é uma tarefa que foi dada a nós, os servos de Deus, nós recebemos essa tarefa. E diz aqui, né, Pedro diz que até os anjos reconhecem o valor dessa tarefa e gostariam de fazê-los. Ela é tão digna que até os anjos gostariam de fazer isso. Mas Deus deu essa graça, essa bênção para cada um de nós, né? Então, a menção desse interesse dos anjos revela não apenas a dignidade dessa tarefa, mas revela a preciosidade dos resultados que vêm dessa tarefa, que é a salvação do homem, a proclamação do evangelho da salvação, e dele vem nomes escritos no livro da vida para herdar a vida eterna. Glória a Deus, porque nós somos participantes disso. E ele vai colocar para a gente também, aí do versículo 12, vamos continuar lendo aí, do 12 até o 16. Vamos ler o 12 novamente. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho que falaram do poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades, essas coisas que até os anjos gostariam de entender. Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem: sede santos, porque eu sou santo. Vamos repetir? Sede santos, porque eu sou santo. E aí, eu coloco aqui que nós estamos no mundo, porém nós somos santos. Nós somos santos, separados do Senhor Jesus Cristo. Há um significado errado da palavra santo. A ideia romana, né, essa ideia romanista que a palavra santo adquiriu, tem trazido um prejuízo à doutrina bíblica da santificação. Porque a igreja romana, essa santificação,
é algo além da experiência comum aos homens. É algo que vai além de mim e além de você, que nós não somos capazes. Não é uma experiência que está disponível para todos os cristãos, não. É para alguns privilegiados. Por isso a igreja romana canonizou tantos santos, porque foram homens privilegiados que adquiriram essa função de santos, né? Esse nome de santos. Mas a Bíblia, a Escritura ensina uma coisa diferente. Paulo trata os crentes de Corinto, ele fala aos crentes de Corinto como santificados em Cristo Jesus. Ele chama os crentes de Corinto de santificados em Cristo Jesus. Chamados, eles foram chamados, os crentes de Corinto, para ser santos. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Então, esses crentes, eles foram colocados na posição de santo. E são vocacionados, são chamados para uma vida de santificação. Eu e você, a partir do momento que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós também somos separados. Porque a ideia de santificação na Bíblia, ela indica separação. Separado do mundo, consagrado a um determinado fim. Nós somos separados do mundo, consagrados por Deus para um determinado fim. Isso é para viver para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós entramos num processo que se chama santificação. Então, eu estou vivendo esse processo, você está vivendo esse processo. E o processo de santificação, ele é contínuo na nossa vida enquanto nós estivermos aqui na terra. Agora, é fato que cada um está vivendo esse processo de continuação e cada um está num patamar nesse processo. Vocês concordam com isso? Não é? Nós temos um tempo de santificação, de amadurecimento. Alguns buscam mais, alguns se preocupam mais com isso, alguns investem mais, não é? Nesse processo de santificação. Alguns estão dispostos a efetuar mudanças, a transformar a vida. Então, essa palavra, santo, ela adquiriu um sentido que deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui, olha. Todo privilégio, nós somos privilegiados. Fomos chamados, fomos salvos por Cristo Jesus. Mas todo privilégio traz responsabilidades. E o fato de sermos salvos, de carregarmos o nome de Jesus na nossa vida, traz responsabilidade para nós? Muitas. Nós carregamos o nome de Jesus. Então, o cristão foi colocado em alta posição. Por isso mesmo, as suas responsabilidades são maiores. Essa responsabilidade diz respeito à sua personalidade, à estrutura íntima do crente, né? Então, eu tenho uma responsabilidade muito maior diante das pessoas do que um amigo meu que trabalha comigo e que não serve Jesus e que ainda não alcançou a salvação, que ainda não tem a sua vida transformada. Da mesma forma você. Você que conhece Jesus, que é salvo em Jesus Cristo, no seu ambiente de trabalho, a sua responsabilidade de revelar isso, de ver a sua personalidade, o seu caráter transformado, é muito maior do que aquele que está ao seu lado e ainda não passou por essa experiência. Então, não é uma questão de fazer alguma coisa ou de ser alguma coisa. É uma questão, antes de obedecer aquilo que o Senhor está falando. Antes de eu fazer, vem o ser. O meu ser é mais importante. Não adianta querer fazer obras, se a sua vida não testifica que aquelas obras são verdade. Então, esse é o alvo de Deus para o crente. Que eu seja mais santo, que eu seja mais puro. Nós fomos chamados para ser separados. Nós fomos gerados por Deus. Então, há uma relação mais perfeita e mais íntima entre nós e Deus, de tal modo que nós nos tornamos filhos de Deus. Todas as pessoas são criaturas de Deus, mas a partir do momento que nós recebemos Jesus,
olha a diferença, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. E agora o filho, todo filho, adquire e manifesta as características do seu pai. Nós somos reflexos, nós trazemos muitas coisas do nosso pai. É com ele que nós nos identificamos. Então, se nós somos filhos de Deus, criados à imagem de Deus, a Bíblia já deixou claro. Então, nós temos que refletir o quê? O caráter de Cristo em nós. É isso que nós temos que fazer. Refletir o caráter do filho. Vocês já viram alguns vídeos? Geralmente no Dia dos Pais passa muito isso. O pai fazendo uma coisa e o filhinho, às vezes bebê, do lado, fazendo a mesma coisa que o pai está fazendo. Nós deveríamos ser assim, olhar para o nosso pai e fazer tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele manda. E nós somos desafiados, meus irmãos. Eu coloquei isso aqui, deixa eu só ler. Santificação é o processo de nos tornarmos menos semelhantes a Adão e mais parecidos com Cristo. Antes, nós éramos o quê? A nossa natureza pecaminosa, que vem de quem? Lá de Adão. Mas a partir do momento que recebemos Jesus, a nossa natureza passou a ser a natureza de Cristo. Então, nós devemos deixar a natureza de Adão e buscar ter a natureza de Cristo. E no versículo 13, ele começa assim: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Essa expressãozinha aí, portanto, esclarece entre os fatos uma sequência de resultado, de conformidade. Por exemplo, os grandes privilégios do crente, porque nós temos privilégios, não é? Levam o crente a manifestar um viver, né, no seu viver, algumas características que estejam de acordo com esses privilégios. Então, se eu sou de Jesus, se eu sirvo Jesus no meu viver diário, no meu andar diário, eu tenho que manifestar na minha vida características que indiquem realmente que eu sou essa pessoa privilegiada. Então, que espécie de vida tem o crente? Então, Pedro vem sugerir aqui. Eu gosto quando ele fala assim, olha o versículo 14. Sejam obedientes a Deus, não deixem que a vida de vocês seja dominado por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Ele fala claro, quando ele fala desse período da nossa ignorância, ele está falando do período que nós não conhecíamos Jesus, que nós não tínhamos Jesus. Então ele sugere que a partir do momento que nós temos Jesus, nós temos que ter uma vida diferente, né? Nós temos que ter uma vida totalmente diferente, uma vida disciplinada, uma vida coerente, né? Ideias, atitudes novas, para que a gente possa alcançar a nossa santificação. E então, ele fala, antes eram ignorantes, mas quanto a tudo que Deus podia fazer por vocês, mas agora, na medida que passa o dia, construímos uma vida sobre a graça de Deus. Então, ele deixa claro que nessa vida diferente, nós devemos olhar para frente, para a recompensa futura, a plenitude da salvação. Não é uma vida em que nós ficamos olhando para trás, para as coisas que nós praticávamos, para aquilo que agradava ao nosso coração. Se de repente eu estou andando para frente e o meu coração, a minha mente, me lembra de alguma coisa que foi bom lá atrás, que me dava prazer, mas que agora não está em conformidade com essa vida diferente, o que é que eu tenho que fazer em relação a isso? Rejeitar em nome de Jesus. Isso ficou no passado, isso faz parte da minha vida anterior. Isso faz parte da minha vida, digamos como Pedro, do tempo de ignorância. Mas agora não, agora eu tenho conhecimento. Agora eu já aprendi, a palavra me revelou, o Senhor me revelou isso. E o Senhor me chamou para uma nova vida. Então eu estou olhando para frente.
Agora eu olho para a recompensa futura. Vale a pena eu perder minha recompensa futura para dar um passo atrás e voltar àqueles prazeres momentâneos da vida? Não vale. Então é daqui para frente. É daqui para frente. Olhamos para o passado e contemplamos a cruz onde nossos pecados foram cancelados. Se eu olhar para o passado, eu devo enxergar não as coisas erradas que eu fazia, que me davam prazer, mas eu devo olhar e falar, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e Ele levou lá os meus pecados, as minhas dores, as minhas dificuldades, as minhas deficiências, e agora eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Olhar para o passado e contemplar a cruz, porque lá na cruz os pecados foram cancelados, na cruz nós fomos justificados, e na segunda vinda de Cristo nós seremos glorificados. Então é um processo. Aceitei Jesus, regeneração. Caminhando no processo da santificação. Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja. Um dia eu vou morrer, vou me encontrar com Cristo. Saio do processo de santificação e entro no processo de glorificação. Um novo corpo, uma nova vida no céu com Jesus. Aleluias, glória a Deus por isso. Nossas ações e decisões do presente devem ser governadas por essa esperança futura. Nós devemos olhar para frente. Nós sabemos o que nos está proposto. Nós sabemos qual é o nosso objetivo. Qual é o objetivo do cristão aqui nessa terra? Não é caminhar para a glória, meus irmãos? Nós estamos caminhando para a glória. Então é uma vida de santificação, de mudança dia a dia, de transformação. Deve haver em nós disposição para mudar. Pensa bem, se vai ser sempre uma varinha mágica que vai bater na nossa cabeça e que vai mudar o nosso jeito de ser, de falar, as nossas atitudes e os desejos do nosso coração. Tem que haver em nós disposição, ação, né? Você ora e age. Então deve haver em nós disposição para mudar. Se eu não consigo amar tal pessoa, se eu não consigo perdoar tal pessoa, o meu coração tem que trabalhar isso com a ajuda de Deus, para mudar isso, para reverter essa situação. Eu não gosto do fulano, não suporto nem olhar para a cara dele. Passa por ele, bom dia, a paz do Senhor Jesus, passa a segunda vez. Oi, meu irmão, tudo bem? Passa a terceira vez, bom dia. E assim você vai estar trabalhando. Se você não conseguiu perdoar, de repente volta aquilo tudo, você fala com você mesmo. A face da minha vida, eu já perdoei esse irmão e eu perdoo de novo, e eu vou perdoar ele 70 vezes 7. A gente tem que ter disposição de ir trabalhando, mudando as coisas no nosso coração. E o cristão não pode mais viver como antes, conformando-se com as paixões do tempo da ignorância. Agora devemos proceder como filho da obediência, uma vida de sujeição a Deus. Então, resumindo, né, você brilha de maneira diferente quando Jesus está no centro da sua vida. Nós somos luz do mundo, não é? Nós temos que refletir a luz de Deus. E essa luz só vai ser refletida quando ela estiver presente na nossa vida. Para encerrar, eu trouxe um resumo de tudo, do principal, dos pontos importantes, né? Pontos chaves da mensagem de Pedro sobre as provações, do versículo 6 ao 16. Não se surpreenda. Por que não se surpreenda? Porque Pedro orienta a não se espantar com as provações, vendo-a como uma oportunidade de crescimento e não como algo estranho. Não estranheis. Ele fala isso, a provação que virá sobre vós. Não é motivo da gente estranhar. Foco na fé. As provações testam a sinceridade da fé, assim como o fogo refina o ouro. Foco na fé. Participação em Cristo. O cristão que sofre por causa de Cristo deve se alegrar, pois está participando dos sofrimentos dele. Perseverança. Perseverar até
o fim. A exortação é essa: perseverar até o fim, porque o objetivo final é a salvação. A palavra de Deus nos diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Devemos exaltar o nome de Jesus e glorificá-lo em todo o tempo. Por sua bondade e misericórdia, nós fomos salvos e marcados para uma vida de dignidade. Não fomos chamados para viver uma vida de derrota, uma vida de vergonha, uma vida de altos e baixos, uma vida que está um dia exaltando o Senhor, no outro dia está lá no fundo do poço. O Senhor nos chamou para uma vida de equilíbrio. E se errarmos, se em algum momento cairmos, Deus tem mãos estendidas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Devemos viver como separados do pecado. Devemos viver separados do pecado, porque nós pertencemos a uma vida nova. Nós agora somos cidadão da eternidade. Nós recebemos garantia de uma herança que não vai perder o seu valor. Essa herança não perde o seu valor. Ela não se estraga. Ela é eterna. Precisamos descansar nos propósitos de Deus, pois todas as lutas e dificuldades cumprem o projeto de nos moldar à imagem de Cristo. Estou passando por lutas, por dificuldades, por problemas. Glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor Jesus vai trabalhar em mim. O Senhor Jesus vai me aperfeiçoar. O Senhor Jesus vai me ajudar. Não é? E Deus tem propósitos para a minha vida. Eu não sei porque eu estou passando por isso. O Senhor, se tem algum motivo, me revela logo e me dá condições de eu mudar o que precisa ser mudado rapidamente, porque quanto mais rápido nós aprendermos a lição, menos aquilo será o quê? Luta para a gente, né? E dificuldade para a gente. Nós estamos sendo moldados à imagem de Cristo. Só isso aí já deveria ser motivo para a gente glorificar a Deus. Muito obrigado, Senhor. O Senhor está querendo aperfeiçoar em mim o teu caráter. Eu ainda estou longe. Tem hora que a gente tem que falar a verdade com o Senhor. Estou longe de ser como Jesus, então o Senhor precisa apertar aqui, ali, cá, para que eu possa aprender. E Deus não nos desampara quando passamos pelo vale da dor e da aflição. Vamos dizer juntos? Deus não nos desampara quando passamos pelo vale da dor e da aflição. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus esteja falando o seu coração, te dando condições de enfrentar as provações. Às vezes a provação vem em forma de doença, vem em forma de frustrações, de decepções com as pessoas, vem na falta de dinheiro, traição, vergonha. São tantas coisas que muitas vezes vêm provar a nossa fé, onde nós estamos depositando a nossa confiança. Mas essas provações, elas servem para falar conosco, para nos aperfeiçoar a imagem de Cristo, para mostrar em quem confiamos, para nos ensinar a calar muitas vezes, a agir como Jesus, a ter o caráter do Senhor Jesus. O que faria Jesus nos meus passos? Como que Jesus agiria? Será que Jesus nesse momento falaria o que eu falei, faria o que eu falei, acusaria da forma que eu acusei? Ou Jesus iria agir diferente? Não é? Então as provações vêm para nos moldar. E quanto mais rápido nós aprendemos com a provação, mais rápido essa provação vai passar. E virão outras provações, mas naquela área nós já fomos aprovados. Então se você é aprovado numa área, você vai ser testado em outra depois. Mas naquela área ali você já tirou uma boa nota. Pensa nisso. Você já passou por aquilo. Aquilo não te chateia mais, aquilo não te angustia mais, aquilo não te ira, não te revolta mais. Vamos orar. Coloque a sua mão aí no seu coração e fale com Deus o tanto que você precisa do Senhor. Agora é você e o Senhor. Senhor, nós estamos nessa terra. Temos o privilégio de recebermos do Espírito Santo
a regeneração, fomos justificados em Cristo Jesus. Hoje nós somos filhos de Deus. Nos transformamos de criatura em filhos do Senhor. E o filho, ele tem o gene do seu pai. Filhos feitos à imagem e semelhança de Deus. Senhor, mas às vezes nós ficamos entristecidos, envergonhados, porque muitas vezes nós estamos tão longe de demonstrar, de ter o caráter de Cristo, de revelar essa imagem de Cristo, a luz de Cristo que está em nós. Senhor, e nós pedimos que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude nesse processo no qual estamos, em obras, em santificação, que nós possamos passar por esse processo, aprendendo com as provações, com os erros, com as dificuldades, com os problemas. São tantas coisas. Senhor, viver nessa terra não é fácil. Conviver com o ser humano, relacionar com as pessoas é uma coisa difícil. Viver em sociedade não é fácil. Administrar uma casa, administrar uma empresa, tudo isso é difícil, Senhor. Mas nós contamos com a ajuda do Senhor. O Senhor não nos deixa, não nos desampara. Pedimos que o Senhor nos ajude nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Muitas vezes o nosso homem interior, ele surge dentro de nós com tanta força, com tanta feracidade, querendo nos engolir novamente, mas determinadas atitudes são atitudes do nosso tempo de ignorância, e nós rejeitamos isso em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor nos prepare para uma nova vida. Nós queremos alcançar a estatura de varão perfeito. Nós queremos refletir a Tua glória, refletir a Tua imagem, a Tua luz em nós. Nos ajuda nesse processo, até o tempo em que nós alcançaremos, receberemos o privilégio da glorificação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.